Rubens Paiva, com quem a gente vai conversar aqui. Deixa eu trazê-lo. Bom dia, Chico Paiva, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, Daphne, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Bom dia, Chico. Prazer estar com você. Prazer te conhecer. Eu tive o prazer de conhecer sua avó, seu pai, não. Seu avô, não. Eu conheço sua mãe, claro. Tive o prazer de acompanhar a história deles desde 1978, quando Fritz Utizeri e Heraldo Dias, meus grandes amigos do Jornal do Brasil, pela primeira vez publicaram uma reportagem histórica de 3 páginas, provando a mentira da versão do desaparecimento do seu avô num sequestro que não houve no Alto da Boa Vista. E carrego orgulhoso no meu currículo, mais recentemente, quando membro da Comissão da Verdade, eu ter conseguido convencer o então coronel, na época capitão, Raimundo, que aparecia como a pessoa que levou seu avô para um encontro no Alto da Boa Vista e tinha sofrido sequestro, e ele acabou confessando para mim que aquilo tudo foi uma farsa, que ele nunca viu seu avô na vida, apesar de constar num depoimento, num registro policial na 19ª delegacia, que ele estava com seu avô quando seu avô foi sequestrado. Por um longo período, eu demorei 10 meses conversando com esse cara por telefone, até ele me receber na casa dele. Quando eu cheguei para ele, ele disse assim: olha, seus netos vão pagar por isso. E aí ele confessou, e depois ele me confessou assim: você tirou um peso da minha consciência. Eu vou poder morrer tranquilo. Quer dizer, eu tenho o maior prazer disso na minha vida, de profissionalmente poder ter ajudado, contribuído com algo que teve início com meus 2 amigos lá em 78. Acho que em 78 você nem era nascido, era? Pois é. Então, aí agora eu fico satisfeito de ver assim, você entrando na política. No outro dia, o Boa Noite, eu estou tentando me lembrar aqui o nome que deram, o Boa Noite trouxe vários jovens que estão entrando na política no Brasil inteiro, dizendo: nós somos o Congresso do Bem, o Congresso do Povo, amigo do povo. E é isso que me interessa hoje. Está vendo a renovação política, trazendo sangue novo para a política que não se renova há muito tempo. Está aí o Lula, que é o maior líder político desse país, mas está desde 1978. São mais de 50 anos, quase. Então, o que te atrai a política tradicional e aquela política que muitos jovens fogem? Bom, Marcelo, primeiro agradecer aí o seu trabalho que você comentou do seu jornalismo investigativo. A gente sabe que quando você tem um familiar desaparecido político, a tortura ela se perpetua através do tempo, justamente por conta dessas mentiras que inventavam e diziam que meu avô tinha fugido para Cuba, que ele estava vivo com uma outra família não sei aonde. Então, a minha família, durante anos, sofreu muito com isso, né? É curioso até que minha mãe e meus tios contam, e minha avó também dizia que cada um deles viveu o luto pelo meu avô num ano diferente, porque você se permitir viver o luto era desistir do seu pai, do seu marido, então era uma coisa muito sofrida, e essa é a forma como, né, a ditadura perpetuava essa tortura em cima da família, não só do meu avô, como de milhares de outros mortos desaparecidos políticos. Eu acho que a entrevista que vocês estavam fazendo com a Márcia anterior mostra para a gente que o momento do mundo inteiro, não só do Brasil, é de um avanço da extrema-direita e de um perigo ao campo democrático muito grande, né? Eu tenho uma trajetória já na vida pública, já estou há mais de 10 anos aí trabalhando com políticas públicas entre governos de estado, municipal, trabalhei na ONU, trabalhei no setor privado também, mas o que me chamou mesmo para a política foi a partir da eleição do Bolsonaro, em 2018,
que foi uma coisa que, uma luta que parecia que a gente já tinha vencido, né, de poder superar, né, o regime militar, o autoritarismo, e viver em democracia plena. E aí, de repente, você tem alguém que reivindica aquele legado da ditadura, que diz que Brilhante Ustra era um herói nacional, que diz que o erro da ditadura foi não ter matado dezenas de milhares de pessoas a mais. Então, aquilo teve um impacto muito grande em mim. E eu lembrei muito de uma coisa que a minha avó sempre dizia, e que minha mãe também sempre passou para mim, que é: a democracia, ela não é uma conquista que você coloca como um troféu na estante. Ela é uma luta constante, ela é uma escolha diária de você lutar por ela, e ela é feita de milhões de pessoas fazendo essa escolha todos os dias de manter essa luta acesa. Então, como você sabe, o meu avô literalmente deu a vida dele pela democracia, né? A minha avó dedicou o resto da vida dela à causa do direito, memória, justiça, dos direitos humanos em geral, né? Foi se tornar uma advogada da causa indígena, ou seja, também expandindo, né, essa luta. Minha avó sempre dizia: a gente não pode ficar se vitimizando como nossa família, e sim entender que essa é uma luta coletiva, que quando você tem um regime autoritário, é um crime contra o país, né? E aí, os meus pais se conheceram no movimento estudantil, na redemocratização, foram lideranças do movimento estudantil, da refundação da UNE e tal. E aí, quando o Bolsonaro se elege, eu senti aquele chamado de: poxa, agora é a minha vez de carregar esse legado e de continuar essa construção dessa luta em defesa da democracia. E aí eu me mudo para Brasília, fui trabalhar à época primeiro com o deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo, que foi quem me abriu as portas lá, e depois, através dele, conheci o Alessandro Molon, que na época era líder da oposição, que me convidou para os quadros do PSB, e porque eu tenho muito carinho, é um dos minhas grandes referências na política, e aí eu comecei a trilhar esse caminho dentro da política. E aí, quando o Lula se elege, eu na época estava morando no Rio de Janeiro, eu pedi demissão e fui trabalhar no governo, porque eu tinha vivido a experiência de Brasília na oposição, né? A gente ali, cuja prioridade era sempre impedir o avanço do bolsonarismo, da extrema-direita, e eu queria ter experiência de governo. E aí voltei para Brasília, agora como governo, recebi o convite do vice-presidente Alckmin para assumir a diretoria de descarbonização e finanças verdes, ou seja, fui trabalhar com essa pauta de clima, que foi uma coisa muito interessante, assim, né? O Brasil sediou a COP, a gente tem muita potencialidade de transformar o nosso país, a economia do país, através dessa pauta, dessa agenda verde, transição energética, de indústria verde. E aí tive lá os últimos 3 anos e meio até que me licenciei para poder disputar essa vaga na Câmara Federal, né? Eu acho que vale a pena lutar, e eu quero carregar essa luta. E como você mesmo disse, Marcelo, a gente precisa de uma renovação nos nossos quadros, né? Essa provavelmente será a última eleição do presidente Lula, e desde a redemocratização, o campo da esquerda basicamente se organizou em torno da figura dele, né? E eu acho que é uma falha do nosso campo, que a gente não tenha também permitido a formação de novas lideranças que possam trilhar os caminhos e pouco a pouco irem se tornando as lideranças do futuro. E eu acho que chegou a hora da minha geração assumir essa luta, esse legado, e se colocar na linha de frente também para construir as próximas gerações do que será o país daqui a 20, 30 anos após a saída do presidente Lula da presidência, se Deus quiser, e se o povo brasileiro assim quiser. Ele terá mais 4 anos e meio aí de mandato, mas deve ser a última eleição dele, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que começar a construir essa nova geração, essa renovação do nosso campo para as próximas décadas, que vão carregar essa luta aí, assim como os outros que nos antecederam carregaram. Agora, Chico, você citou a eleição do Bolsonaro como um marco aí, né? O Bolsonaro dizia que quem procura osso é cachorro, só lembrando aqui da figura nefasta que era o Bolsonaro em relação ele tinha um quadro a isso. Escrito, ele tinha um cartaz escrito na porta do gabinete dele. E a história do seu avô, do Rubens Paiva, e da Eunice Paiva, sua avó, ganhou uma dimensão enorme com o filme Ainda Estou Aqui. Como é que essa repercussão, você acha que alterou o debate sobre memória, verdade e justiça no Brasil, né?
lembrando desse quadro do Bolsonaro, então, assim, era tido como uma coisa, tudo bem ele ter esse quadro aí, mas aí veio Ainda Estou Aqui e trouxe a história da sua família, e isso teve uma repercussão enorme no mundo, né? E como é que o nosso país ainda convive com as tentativas de relativizar os crimes da ditadura militar, e como que você acha que a gente pode enfrentar daqui para frente esse revisionismo histórico para que não mais aconteça? Eu acho que a gente, como país, né, cometemos um erro na transição para a democracia, justamente porque ela foi feita com os militares no poder e guiando essa transição, o que acabou anistiando também os crimes que eles cometeram contra o país e contra os direitos humanos. E se existe hoje um bolsonarismo que defende abertamente esse legado da ditadura, é porque aquele trabalho não foi feito da forma como deveria ter sido feito, né, naquela época. Quanto ao filme, eu acho que assim, claro que para mim, para minha família, é uma grande honra e motivo de muito orgulho que a gente possa ver a nossa história representada e ganhar, né, o Brasil e o mundo, mas eu acho que o grande mérito do filme mesmo foi ter conseguido furar as bolhas e ter levado essa discussão do que foi a ditadura, do que foi aquele período e dos males que ele fez para a população, para lugares onde esses debates não acontecia, né? Então, eu que cresci na minha família, que vocês conhecem a história, vocês imaginam que eu cresci ouvindo essas histórias de luta pela democracia, de movimento estudantil, de como é que foi e tal, mas eu sentia que era muito restrito a pessoas que eram mais politizadas, mais intelectualizadas. Você não via esse debate sendo feito na sociedade em geral. E acho que o grande mérito do filme foi ter conseguido levar isso para mesas de jantares, para escolas, para lugares onde esse debate não acontecia, né? Porque acho que a genialidade do Walter Salles ao construir o filme foi de não fazer, foi falar um filme sobre ditadura, mas não é exatamente um filme sobre a luta política da ditadura, é um filme sobre uma família, é um filme humano. Então, muitas vezes o que a gente escuta, né, da extrema-direita, esse revisionismo que você mencionou, é de que, não, naquela época, na verdade, tinha os comunistas guerrilheiros que queriam implementar uma ditadura comunista e, do outro lado, os militares que queriam defender o Brasil. E quando você mostra o impacto humano que a ditadura teve na vida das pessoas, e aí eu repito, né, teve o caso do meu avô, como tiveram milhares de outros, né, muitos não documentados, até nas listas oficiais. Isso é um erro também que a gente fez na justiça de transição. A gente pegar, por exemplo, a população periférica, a população indígena, que muitas pessoas foram perseguidas, torturadas e assassinadas, e muitas vezes não aparecem nas listas de vítimas da ditadura que a gente consegue acessar. Então, eu acho que quando o filme transforma isso numa discussão sobre humanidade, sobre uma família, você não tem como negar o horror daquilo. Tanto é que você viu que a própria extrema-direita, durante o sucesso do filme até os dias de hoje, eles não criticam, eles não falam, porque não tem como você defender aquilo. E eu acho que esse foi o grande mérito do filme, de conseguir ter levado isso. Eu, por conta do filme, fui convidado para inúmeras cerimônias, homenagens e tal, mas o que eu sempre sugeria para as pessoas, o que eu mais gosto de fazer, é tentar conversa com os jovens, com as novas gerações, com gente que já nasceu dentro da democracia e não tem viva na memória aquela luta do que foi. E eu percebo que esses jovens se engajaram com o filme, esses jovens passaram a investigar a história da ditadura, passaram a ter empatia com essa luta por conta do filme. Então, para mim, esse foi o grande mérito do filme. Óbvio que para nossa família foi uma grande honra, óbvio que ganhar o Oscar é maravilhoso, óbvio que para a cultura brasileira, né, que foi escanteada nos últimos governos Temer e Bolsonaro, acabou com o Ministério da Cultura, diz que artista é tudo vagabundo, que quer dinheiro do governo, ver a nossa cultura atingindo, né, o palco mais alto do mundial de reconhecimento disso foi maravilhoso, mas eu acredito que o grande mérito que eu vejo no filme, que me deixa mais feliz, é ver onde ele chegou. Eu acho que é muito bonito ver que a luta pela qual o meu avô e minha avó dedicaram a vida deles sendo usada para essa luta ser continuada mesmo após a partida deles. Então, eu acho que isso foi a grande sacada e o grande mérito desse filme, para trazer esse debate para a sociedade brasileira.
eu tenho alguns telenautas que criticam que eu falo demais. E eu reconheço que eu falo demais, é porque eu conto história, porque eu vivi essa história. Então, eu quero, primeiro, reconhecer que você tem razão, que o mérito do filme foi esse, e dizer que falta um filme, por exemplo, sobre aqueles agricultores lá do Araguaia que sofreram com a repressão ao combate da guerrilha, com que eles ajudaram. E muitos deles sofreram até hoje, e até hoje não foram anistiados, não foram indenizados. É algo que ainda precisa ser falado. Agora, Daphne, eu quero trazer um outro depoimento aqui, que é histórico. Não é um depoimento, porque esse eu não presenciei, mas aprendi na história. O avô do Rubens, o avô do Chico, tem uma importância atual muito grande. Ele foi vice-presidente da CPI do IBAD e IPES. E esta CPI, em 61, 62, estava denunciando a tentativa americana de dominar o Congresso Nacional, de eleger políticos de confiança dos Estados Unidos para fazer frente ao governo do João Goulart. Ou seja, o que hoje o Trump tenta com o Bolsonaro era algo que o IBAD e o Instituto de Pesquisas Sociais, o IPES, fizeram com financiamento de campanha em 61, 62. Não é? Você já abordou esse lado, já pesquisou esse lado, Chico? Marcelo, primeiro, só para não perder o seu primeiro comentário, eu acho que, assim como dos agricultores do Araguaia, faltam muitos filmes a serem feitos sobre as diferentes lutas que o nosso país teve, né? E eu espero que o Ainda Estou Aqui, o sucesso que ele fez, possa também dar luz, jogar luz sobre outras tantas lutas que, assim como esses agricultores, assim como os povos indígenas que eu citei, assim como lideranças de periferia, muito engraçado. Às vezes eu vou conversar com as pessoas nessas escolas para fazer debate, escola pública, e alguém fala, pô, minha mãe disse que tinha um tio que lutava por moradia lá na comunidade dela, que foi preso também, que foi perseguido. Ah, tem um primo do meu avô que foi preso, e aí a gente achava que era porque ele era bandido, na verdade é porque ele lutava, né, por direito a alguma, sei lá, a creche, alimentação, numa comunidade de periferia. Então, faltam muitos filmes a serem feitos. Quanto ao que você disse sobre a CPI, os paralelos são assustadores, né? É exatamente o que você disse. Da mesma forma como naquela época você tinha uma parte do país entreguista que pedia intervenção americana aqui, hoje você tem os Bolsonaro indo lá ajoelhar perante o Trump e pedindo para ele intervir no Brasil contra os interesses do próprio povo brasileiro, né? A gente vê essa coisa do tarifaço, é um absurdo, o cara está ferindo o próprio país, o próprio povo, para poder voltar ao poder. E também tem outro paralelo que eu acho curioso, que meu avô também foi um grande defensor e ativista da luta pelo petróleo é nosso, né, para manter, né, a exploração e as riquezas naturais que nós tínhamos naquela época na mão dos brasileiros e não vender tudo para o estrangeiro. E hoje em dia eles usam os mesmos argumentos, né? O Flávio Bolsonaro vai lá e diz, nós vamos entregar terras raras, minerais críticos, tudo que você quiser, Trump, se você ajudar a gente a chegar ao poder. Então, eu acho que é isso. Esses paralelos são muito assustadores, né? De você ver de uma família que abertamente defende o legado da ditadura, abertamente defende eles andam com camiseta Ultra Vive, entendeu? Então, assim, eu acho que essa renovação dessa luta, infelizmente, né, ela tem tantos paralelos que a gente precisa abrir o olho e tomar cuidado. A gente teve uma tentativa de golpe em 2022, né? Um presidente que não aceitou o resultado das urnas e tentou mobilizar as Forças Armadas para se manter no poder. Então, assim, por muito pouco a gente não viveu aquele período novamente. Então, agora a gente tem uma nova eleição e que, ao que tudo indica, será muito apertada de novo. Então, a gente precisa não só ganhar essa eleição, mas também levar esse debate da defesa da democracia, que está acima de ser esquerda ou direita, né? Eu, quando vou falar nessas escolas, eu sempre dou exemplo. A gente saiu
da redemocratização. Depois tivemos o governo Collor, que não deu muito certo, né? Mas teve o governo do FHC, que era um cara à direita, e depois ele teve uma transferência de poder pacífica para o Lula, que era o representante da esquerda. E os dois tinham saído de uma luta contra a ditadura. Os dois tinham saído de uma luta pela redemocratização. Então você tinha ali esquerda e direita disputando o poder, mas com os dois lados entendendo que a democracia era uma luta que estava acima daquela disputa eleitoral deles. E hoje a gente perdeu isso. A gente tem um lado que acha que vai fazer qualquer coisa, o que for necessário, desde botar a polícia rodoviária na rua para impedir que as pessoas possam ir votar no Nordeste, até mobilizar as Forças Armadas para se manter no poder, até pedir intervenção americana nas nossas eleições para voltar ao poder. Então, mais do que nunca, essa luta precisa ser renovada agora. E, como eu disse, o presidente Lula não vai estar aí para sempre, né? Então, a gente precisa construir essa nova geração, essa renovação dos nossos quadros que vão seguir essa luta, né, depois do fim do período Lula. Agora, Chico, você mencionou a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Qual é a lição que esse episódio deixou para a democracia brasileira? E aí eu aproveito e faço outras perguntas também, né? Depois da história de resistência do Rubens Paiva e da Eunice Paiva, qual é o legado que você gostaria de construir para as próximas gerações, da sua família, para o país, e também a questão das novas lideranças? Você representa a geração de novas lideranças. O que essa renovação pode trazer de diferente para a política brasileira? E se eleito, então, se é pré-candidato, deputado federal, qual é a sua principal bandeira do seu mandato? Bom, primeiro eu acho que os aprendizados com o 8 de janeiro, a gente teve, né, uma luz no fim do túnel, que foi uma coisa histórica, que pela primeira vez os golpistas foram julgados, condenados e presos pela tentativa de golpe, né? Gente do primeiro escalão, não é mais o soldadinho lá, foi o ex-presidente, generais e tal. Então isso foi um marco, né, na nossa democracia, porque se você olhar para o passado, a gente teve inúmeras tentativas de golpes ao longo da da história do país, e essas pessoas não eram punidas, eram as mesmas que tentavam depois, anos depois, dar o golpe de novo. Então, como eu disse, se o Bolsonaro existe como alguém que defende o legado da ditadura, e alguém que renovou a tentativa de golpe em 2022, é porque a gente não puniu e não fez a justiça de transição como deveria na abertura da redemocratização. Então, que a gente possa fazer agora, assim como ele está na cadeia, foi punido ele e outras figuras do primeiro escalão, os que não estão foragidos, né, os que não fugiram. Então, acho que isso foi um marco histórico. Quanto ao legado que eu quero continuar, eu acho que, assim, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma calamidade ética e moral, né? Então, assim, a gente tem representantes, a gente está sem governador, a gente tem um desembargador que está preenchendo esse papel de governador e está sendo ovacionado pela população porque ele está fazendo um básico, né? Ele foi lá e viu que tinham secretarias que tinham 70% de funcionários fantasmas. Ele está limpando ali a área, que é o básico do básico. O cara chegou lá e vamos só tirar os funcionários fantasmas, já economizou bilhões para os cofres públicos do Rio de Janeiro. Você olha para a Alerj, eu até brinquei outro dia que a operação policial na Alerj está parecendo rodado do Brasileirão, tem 2 vezes por semana. Então, assim, cada semana você tem um deputado novo preso, alguém do alto escalão investigado, o governador. Então, assim, é muito degradante a situação moral do Rio de Janeiro. E é muito triste lembrar e pensar que o Bacelar, que foi presidente da Alerj, preso, e que depois, né, aprendemos que ele estava repassando informações sobre operações policiais para representantes do Comando Vermelho, ou seja, olha a loucura, o presidente da Assembleia. Ele foi eleito com unanimidade de votos na Alerj, ou seja, 100% dos deputados da Alerj votaram nele. Então, acho que a gente precisa de gente que vai ter... traçar uma linha no chão e dizer, olha, a nossa luta é daqui para cá. Então, eu entro para a política não para ser mais um que vai disputar 10 mandatos e tentar se manter no poder, e cujo projeto vai ser o meu próprio mandato, mas alguém que entra na política para tentar fazer diferente e começar
né, traçando essas linhas no chão e dizendo a gente está na política para mudar isso, não para ser mais alguém girando essa máquina, né? Então, eu acho que trazer a defesa do Estado Democrático de Direito, que no Congresso está sendo atacado diariamente por esse Congresso, que, apesar de ter eleito o presidente Lula, o Congresso é majoritariamente à direita, e é majoritariamente uma direita corrupta, né, também. Então, a gente tem que levar isso lá para Brasília. Eu entendo que eu tenho uma trajetória de vida pública que já me deu experiência de ter trabalhado no Legislativo, no Executivo, em organismo internacional, até no mercado privado, que eu levo essa experiência para lá e que eu acho que isso me preparou muito para poder enfrentar os desafios. Eu sei como funciona a Brasília, eu sei como o Congresso se organiza, eu sei como o Congresso faz as suas relações com os ministérios, com o Executivo, com organismos internacionais, seja de financiamento, seja na ONU. Então, eu vou ser uma pessoa que chega lá já com essa bagagem. E, claro, a pauta de clima, que foi a que eu trabalhei bastante agora no governo Lula, eu realmente acredito que o Brasil tem uma potencialidade, através das suas vantagens comparativas de energia renovável abundante, de minerais estratégicos, de biosoluções que vêm do nosso setor agricultura, que a gente pode transformar a nossa economia. Ou seja, em vez de a gente exportar um minério de ferro, que tem um baixo valor agregado, em vez de exportar a soja, que tem um baixo valor agregado, a gente usar energia renovável, produzir hidrogênio verde, fertilizantes verdes aqui, aço verde, carros verdes, que a gente vai depois ganhar mercado por isso, porque enquanto o mundo está indo para esse lado de descarbonizar os seus processos, e eu acho que essas crises geopolíticas que fazem o preço do petróleo explodir tem no curto prazo um efeito negativo, mas no médio e longo prazo os países estão se dando conta de que eles não podem mais ficar dependendo de combustíveis fósseis para sobreviver. Acho que nesse cenário que o mundo está migrando para isso, o Brasil tem uma oportunidade de transformar essa economia, trazendo investimentos, gerando valor aqui, gerando empregos, para melhorar a qualidade de vida da população. Então, eu quero ser alguém que entende desses assuntos, que vai se aprofundar, que tem o conhecimento técnico e que pode fazer a diferença. Eu acho que, só para finalizar, uma coisa que é muito grave hoje no Brasil, que é uma coisa que eu vou lutar muito contra também, são essas emendas impositivas que tem no parlamento. E aí por 3 níveis. Primeiro, a corrupção, que a gente vê o nível de corrupção que está acontecendo com essas emendas obrigatórias. No segundo nível, os deputados, eles não precisam mais se preocupar com Brasília. Eles têm um orçamento na mão que eles passam o tempo dele negociando onde eles vão colocar emendas com prefeitos, com vereadores e tal. Então, o que se faz no Congresso não é mais o foco deles. E hoje em dia você vota por aplicativo à distância, então as discussões do Congresso são totalmente esvaziadas. E aí, assim, você acaba incentivando que a política migre para uma lógica de você fazer aquela troca da emenda pelo apoio num curto prazo, né, que o deputado, o senador está pensando na reeleição dele, ele não está pensando em fazer um investimento de infraestrutura que vai ficar pronto daqui a 10 anos. E aí você abandona a política da discussão de Congresso, que são as discussões que vão dar o tom do país que a gente quer construir para os próximos 20, 30 anos. Então, eu acho que essa questão das emendas, para mim, tem muitos efeitos nefastos na nossa democracia e é uma coisa que eu vou lutar contra também. Obrigada, Chico. A gente tem que encerrar, deu o nosso tempo aqui. Obrigada, Marcelo. Acompanhe agora o nosso Brasil no Mundo. Valeu. Valeu, gente. Um abraço, tchau.